E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida muito legal do Magnus contra Ernesto Inarkiev. E essa é uma partida um tanto polêmica por conta do final. Houveram algumas decisões de arbitragem um tanto quanto questionáveis e, enfim, né, dá para debater muito a respeito disso nos comentários. Mas por hora, bora focar na partida, que em si é extremamente interessante. E quando chegar no lance que deu problema, eu vou explicar a situação para vocês e fiquem à vontade para deixar a opinião nos comentários. Vamos lá! O Magnus joga peão na casa de E4 e o Inarkiev joga C5, que é a defesa siciliana. Normalmente a gente contesta o peão de C jogando D4, ou imediatamente, que seria o gambito morra, ou após cavalo em F3. Mas o Magnus tem uma preparação muito legal, que a gente chama de variante Mengarini, que ele joga A3. Esse lance parece ruim, mas na verdade é muito bom. A ideia de jogar A3, que é um dos lances que melhor performa, inclusive contra a siciliana, é seguir depois com B4. Então vemos cavalo em C6 e B4 gambitando um peão. E esse tipo de gambito lateral é bem comum, na verdade, contra a siciliana, e o objetivo, é claro, é a gente tirar o cavalo da casa de C6, então depois de peão toma e cavalo por B4, esse cavalo tá super mal colocado e as brancas vão conseguir jogar C3 e D4, ganhando total controle do centro em troca do peão. Então, o Magnus joga D4 direto, eventualmente ele joga C3 chutando o cavalo. Temos peão em D5 por parte das pretas, que precisam combater o centro do tabuleiro. Não dá para simplesmente deixar as brancas terem um centro desse tamanho, né? Senão o jogador de pretas não vai conseguir desenvolver nada. E C3 chutando o cavalo de volta para casa de C6. Agora, depois de peão de E por peão de D5, nós temos dama por D5 e essa daqui é a posição típica do gambito Mengarini, né, que é o que nós temos aqui. O jogador de pretas tem uma vantagem de um peão, mas ele não tem nenhum peão no centro do tabuleiro. O centro está controlado apenas por peças, isso é muito importante, porque as peças podem ser chutadas dessas casas. E as brancas vão para um ataque nas alas do tabuleiro. Então, brancas vão jogar cavalo em A3, é o que o Magnus joga, com a intenção de jogar cavalo na casa de B5. O jogador de pretas desenvolve. Bispo em F5 e vem cavalo em B5 do Magnus. Pausa o vídeo e vê o que você jogaria aqui de pretas. A ameaça das brancas é cavalo em C7, um triplo, né? Com varanda, um triplex com varanda, e ganha a dama do jogador de pretas. Só para você ter uma noção do quão venenosa é esse tipo de posição, né? Do quão perigoso é você jogar sem o centro do tabuleiro, a verdade é que essa é uma posição que o jogador de pretas só tem uma boa opção e não é nada simples de ver qual é a boa opção das pretas. Pretas precisam lidar com o cavalo em C7 sem movimentar a dama. Essa é a chave. O lance mais jogado em nível amador é o lance dama em D8. O segundo mais jogado em nível amador é dama em D7. E os dois têm o mesmo problema. Se você movimenta a dama, você não está mais controlando a vantagem central das brancas, que vão chutar as peças do jogador de pretas e seguir desenvolvendo com o tempo nas peças das pretas, o que dão às brancas aqui uma vantagem muito confortável, porque aqui, por exemplo, você não pode nem movimentar esse cavalo sem permitir cavalo em C7. F6 é criminoso, né? Se você joga F6 aqui na posição, depois de bispo por cavalo, peão toma, a estrutura de peões está completamente arruinada, existem ideias muito perigosas para as brancas de jogar dama em A4, seguido por cavalo em C7, né? E é uma posição de pesadelo para as pretas. Por consequência, quando vem o cavalo em B5 do Magnus, a única boa escolha das pretas é devolver o material, tornando esse um gambito meio falso, já que não daria para as pretas tentarem segurar o peão extra. O lance para as pretas é torre em C8, né, lidando com a ameaça de cavalo em C7 cheque, que ganha a dama, mas entregando no processo o peão de A. E é justamente o que temos. Cavalo por peão de A, cavalo por E, torre por cavalo. E, novamente, não podemos ser gananciosos aqui de pretas. Parece que tá caindo o peão de C, mas a realidade é que se você captura esse peão, você vai ter graves problemas depois de dama cheque, né? Esse dama cheque é muito, muito venenoso, já que você cobrir o cheque aqui não é tão simples. Digamos que você cubra de bispo. De repente, olha só, cheque mate. Digamos que você cubra de dama ou de torre, de repente bispo em B5 prendendo a peça, né? Então dama C6, bispo em B5, abre mão do bispo, mas prende a dama. E por mais que pretas tenham muitos cheques aqui, uma hora você fica sem cheque para dar e você vai ter que aceitar a perda da dama, né? Uma hora, depois de muitos lances, não tem mais cheque e a perda da dama é inevitável. Por consequência, nós temos aqui a variante não gananciosa. O Inarkiev entrega o peão de volta, ele joga a torre C8, o Magnus captura o peão e depois de torre por A7, o Inarkiev não pega o peão de C3, ele não segue sendo ganancioso. Ao invés disso, ele vai para algo que faz mais sentido, de acordo com a posição, que é o lance peão em E5, tentando recuperar parte do controle central. E o Magnus apenas apoia o seu centro aqui, jogando o simples cavalo na casa de F3. Temos peão por peão,
cavalo por D4, e aqui é uma posição muito igual, onde o material novamente está igual, ninguém abriu mão do par de bispos, e os dois jogadores, na verdade, têm peões um tanto quanto enfraquecidos. O peão de B está fragilizado, isolado, mas o peão de C também está. Aqui o Inarkiev joga bispo na casa de D7 para lidar com aquele problema do dama cheque, então agora ele está de fato mais ou menos renovando a ameaça no peão de C, e o Magnus joga cavalo em B5, que é um lance muito interessante, ofertando uma troca de damas na posição. O Magnus sempre quer ir para o final de jogo. É justamente o que temos. Dama por dama, rei por dama, e aqui o jogador de pretas poderia, claro, né, jogar bispo, toma cavalo, depois de bispo, toma cheque, tentar pegar o peão de C, mas ele prefere defender o seu peão na casa de B7, jogando bispo em C6. Brancas jogam bispo na casa de D3, sacrificando um peão, muito interessante, o sacrifício do peão na casa de G2, mas priorizando o desenvolvimento, né? Se por um acaso pretas aceitam um peão sacrificado, é um peão muito perigoso de aceitar, porque o rei tá no centro, então torre E1, e de repente você tá numa posição muito delicada, certo? Um lance como bispo em E7 não funciona porque você se coloca numa cravada e você vai levar o duplo que perde a torre, então você tem que jogar rei D8, e de repente o jogador de brancas tem um par de bispos muito ativo que vai correr para cima desse rei, com ideias de bispo, por exemplo, na casa de F5 ameaçando a torre, certo? Aqui a posição ela já está começando a se complicar para o jogador de pretas. Então o jogador de pretas, que é um grande mestre, claro, que entende muito bem desses conceitos, prioriza o desenvolvimento e ele joga bispo em C5, desenvolvendo com tempo em cima da torre. O Magnus joga a torre em E1, envolvendo a torre no jogo também com tempo, dessa vez em cima do rei. Temos cavalo em E7 e agora vamos dizer que o Magnus simplesmente joga um lance passivo, como tirar essa torre daqui. O jogador de pretas vai desfrutar de uma vantagem bem grande por conta do par de bispos mirando esses peões e pelo fato também de que pretas vão poder fazer o roque e brancas vão ter que jogar a torre no centro. Então, digamos, torre A2, sei lá, ou torre A1, tirando a torre daqui. Pretas vão poder fazer o roque e pretas estão melhores nessa posição, porque brancas estão correndo no centro, os peões aqui agora estão de fato caindo, então o Magnus ele encontra uma maneira de simplificar muito inteligente, muito bacana. Ele joga bispo em A3 e de repente o bispo não pode tomar a torre, porque existe um ataque raio-x em cima do cavalo, e depois de bispo toma bispo e torre toma bispo, o jogador de pretas também não pode simplesmente fazer o roque, porque isso pendura o cavalo. Então nós temos uma posição muito mais igual por parte das brancas. Existe agora uma ameaça de cavalo em D6 cheque, o duplo que ganha a torre, então pretas jogam torre D8, lidando com isso, e ao mesmo tempo também ameaçando o bispo, e o Magnus joga cavalo em D4, lidando com a ameaça no bispo da casa de D3. Aqui, novamente, o jogador de pretas pode seguir pelo caminho da ganância, capturando o peão que está gratuito aqui na casa de G2, e dessa vez, de fato, não é uma má escolha, certo? Bispo por G2 é um lance forte, e se as brancas quiserem recuperar o material, a realidade é que não é nada simples fazê-lo. Parece que a gente pode só dar o espeto no bispo e pegar o peão de G7, mas isso seria um erro tremendo, porque a torre fica presa. Olha que legal. Torre em G1, o bispo tem que sair, e ele tem que sair por uma casa muito específica, tem que ser D5, porque para ficar de olho na casa de F7, depois de torre por G7, você simplesmente perdeu a torre, né? Vai ter cavalo em G6, rei em F8, e você vai ter que entregar a torre em cima do cavalo. Se esse bispo volta para uma outra casa como C6, por exemplo, não funciona mais, ó. Torre G7, cavalo G6, bispo em C4 ameaçando F7, e de repente, por mais que você consiga, como jogador de preta, segurar o peão de F, né? Dá pra jogar cavalo em 5, dá pra jogar torre F8, você sempre tá deixando a torre sair ou pendurando algum outro peão no processo. Mas com o bispo em D5, o jogador de preta simplesmente estaria com um peão a mais. O Inarkiev não vai pra essa linha, porque ele julga que é mais importante que todas as peças dele participem do jogo ativamente do que pegar esse peão no canto. Então ele joga rei D7, que é uma maneira de ativar a torre da casa de H8, que agora está conectada com a outra torre. Ao mesmo tempo também está saindo do rumo da torre de E. Temos torre em A7 pelo Magnus, certo? Pressionando o bispo através da cravada do peão de B. Torre de H em E8 por parte das pretas, colocando a torre para jogar. Rei em C2 pelo Magnus e rei em C7. E nessa posição, o Magnus começa a pressionar a coluna B. Então ele joga torre em B1, provavelmente ameaçando aqui, né, o que ele gostaria de jogar é cavalo por bispo, depois da retomada de cavalo, torre toma peão da casa de B7. E aí, com duas torres dobradas na sétima, como manda Ninzovic, o jogador de pretas deveria abandonar, e é por isso que as pretas jogam torre em B8, simplesmente segurando o seu peão. O Magnus finalmente lida com aquela ameaça que estava incomodando do peão de G2, que está caindo há um tempão, e joga F3 para o peão não estar mais caindo.
Temos cavalo em D5 por parte do Inarkiev, que acaba sendo um erro tremendo. Esse cavalo em D5 acaba sendo um erro terrível, não deveria ter jogado, porque esse cavalo é muito importante, ele precisa ficar de olho no bispo. Depois de cavalo em D5, o Magnus aproveita a oportunidade e toma o bispo da casa de C6. Olha que lance forte. Por que esse lance é tão bom? Porque agora que não dá para capturar de cavalo, né, o rei tem que se expor a esse cheque, que é um espeto que ganha a qualidade. Então depois de rei por C6, bispo em B5 cheque, o jogador de brancas está simplesmente numa posição ganha, né? Se pretas não tivessem jogado isso, cavalo por C6 não resulta em nada, porque o jogador de pretas tomaria de cavalo. Mas depois de cavalo em D5, cavalo por C6, rei por cavalo, bispo B5 cheque e rei em B6, ameaçando a torre, né? O Inarkiev, ele tá numa ideia de que, olha só, se você joga bispo toma torre, cheque, eu vou capturar a sua torre. Então, ó, se bispo toma torre, rei toma torre, por mais que você ganhe um peão aqui na casa de F7, nada demais, é uma posição igual, né? Você tá com um peão a mais, só que não é o suficiente para converter a vitória. Então o Magnus joga um lance intermediário muito bacana. Já entendendo que ele vai perder essa torre, ele joga torre por B7, cheque. E a ideia, se você capturar a torre, você joga rei toma B7, nós temos agora bispo toma torre com cheque descoberto e ganhamos um peão no processo, né? Você não pode capturar o bispo, porque você tá em cheque, você tem que movimentar o rei, depois de rei em C7, torre por B8, simplifica ainda mais a posição, depois bispo por F7, e o jogador de brancas não tá mais em um final com um peão a mais, ele tá no final mais simplificado ainda com 2 peões a mais. Acontece que quando o Magnus jogou torre por B7, tivemos uma situação muito inusitada aqui, porque os dois jogadores estavam sob extrema pressão de tempo, e o Inarkiev, ao invés de sair do cheque, capturar a torre do Magnus, o Inarkiev demonstra que ele não é um jogador que acredita em monarquias. E ele faz uma coisa extremamente rara. Ele sacrifica o rei e ele joga cavalo em E3 cheque, que é um lance ilegal que eu não consigo nem fazer aqui no tabuleiro. O Lichess não deixa eu jogar. Então ele acaba contra-atacando o cheque do Magnus com um cheque. E acontece que, sob pressão de tempo, o Magnus também reage de maneira automática, né? Ele recebe o cheque e joga rei em D3, saindo do cheque e ameaçando o cavalo. Então a posição final seria essa posição aqui, certo? E nessa posição, o Inarkiev é o jogador que chama o árbitro. E o juiz, que é chamado pelo Inarkiev, acaba dando a vitória ao Inarkiev, porque o Magnus, de fato, foi o último jogador a fazer um lance legal, que foi o lance rei D3, e não o Inarkiev que fez o primeiro lance legal. E acontece, de acordo com esse juiz, né, que quem deveria ter visto o lance legal, parado o relógio e chamado o árbitro, deveria ter sido o Magnus, quando o Inarkiev jogou o primeiro lance legal, cavalo em E3. Como ele não fez isso, ele perdeu a chance. Então a vitória inicialmente ficou por Inarkiev. Mas a história não para por aí, porque o Magnus, na verdade, depois chamou o chefe de todos os árbitros e o chefe discordou da decisão do primeiro árbitro. Só que ele também não deu a vitória automaticamente ao Magnus, porque o Magnus, de fato, não chamou o árbitro quando deveria no primeiro lance legal do Inarkiev. Ao invés disso, o que o segundo árbitro falou foi, olha, vamos fingir que nada disso aconteceu, segue o jogo nessa posição, como foi uma posição chegada ilegalmente. Como o Inarkiev se recusou a seguir, afinal de contas a posição estava completamente perdida de qualquer forma, a vitória foi dada ao Magnus e a gente tem esse incidente super interessante, onde primeiro quem vence é o Inarkiev, depois o jogo deveria seguir e na realidade a vitória ficou com o Magnus. E o jogo ele ficou bem famoso por conta desse incidente do contra-cheque ou do infame sacrifício do rei. Comenta aí embaixo o que vocês acham dessa situação toda, deixa o like no vídeo se você gostou, um abraço e até a próxima!